Olá, muito boa tarde a todos os maranhenses. A partir de agora, você acompanha ao vivo o debate da TV Difusora entre os candidatos ao governo do estado. O debate é transmitido por todas as emissoras afiliadas, pelo sistema difusor de rádio e pelo portal iDifusora. Foram convidados candidatos de 3 coligações que têm representação no Congresso Nacional. Os candidatos que não vieram aqui hoje serão entrevistados depois no Bom Dia Maranhão. A ordem de posicionamento aqui no estúdio foi definida por sorteio, supervisionado pelos assessores dos candidatos. À minha direita está o candidato Edson Lobão Filho, da coligação Pra Frente Maranhão. À minha esquerda, o candidato Flávio Dino, da coligação O Maranhão é de Todos. E, finalmente, ao lado dele, o candidato do PSOL, Luiz Antônio Pedrosa. O debate será dividido em 4 blocos. No início dos 3 primeiros blocos, haverá perguntas feitas por eleitores, uma para cada candidato, também com ordem definida por sorteio. O debate também terá perguntas de candidato para candidato da seguinte maneira. No primeiro bloco, a definição de quem pergunta e quem responde obedecerá a sorteio. No segundo bloco, cada candidato pergunta a quem o questionou no bloco anterior. No terceiro, mais uma vez, haverá sorteio. Os candidatos terão 1 minuto para perguntar, 2 para responder, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. No quarto e último bloco, cada candidato terá 2 minutos e meio para o seu comentário final. Quem se considerar ofendido durante a fala de outro candidato poderá pedir direito de resposta. 3 advogados escolhidos pela TV Difusora vão fazer o julgamento. Inicialmente, a emissora pediu indicação da OAB do Maranhão. Até às 10 da manhã de hoje, essa indicação ainda não havia sido feita. Para não prejudicar a organização, a TV então convidou 3 advogados independentes. Perto do meio-dia, a OAB apresentou sua lista, mas a emissora considerou que não haveria tempo de mudar a escolha. E assim os advogados serão Rodrigo Mendonça Santiago, Henrique de Oliveira e Luiz Guilherme Ramos. Se o pedido de direito de resposta for aceito, o candidato terá 1 minuto no bloco seguinte para se defender. Mas nós esperamos sinceramente que isso não seja necessário e que todos nesse estúdio debatam em alto nível as propostas para o Maranhão. Nós acabamos de explicar as regras em detalhes para mostrar o esforço da TV Difusora em tratar todos os candidatos de maneira igualitária. E sem mais demora, vamos começar as perguntas dos telespectadores. Vou começar fazendo aqui o primeiro sorteio. É a pergunta de número 11 da senhora Benedita Oliveira, de São Luís. Vamos ver agora quem vai responder a pergunta da dona Benedita. Será o candidato Flávio Dino, do PCdoB. Então vamos ver a pergunta da dona Benedita. Senhor candidato, caso você for eleito, eu quero saber a solução sobre a saúde do idoso. Candidato, portanto, o senhor tem 2 minutos para a resposta, valendo. Bem, eu quero em primeiro lugar cumprimentar todos os telespectadores, todos que aqui estão no estúdio. É um prazer estar aqui debatendo mais uma vez, com muita alegria. Nossa campanha, graças a Deus, muito forte, muito bonita, muito entusiasmante. E nós estamos aqui apresentando o nosso programa de governo mais uma vez. Programa de governo esse, fruto do diálogo com a sociedade. 40 mil pessoas participaram da elaboração do nosso programa de governo, em seminários, apresentaram suas ideias, as suas visões, e por isso nós estamos muito confiantes de ser nesse debate, assim como na campanha eleitoral, o porta-voz daqueles que nunca tiveram vez nas políticas públicas do Maranhão, entre os quais, claro, eu incluo aí os idosos. Nós sabemos que houve um grande avanço institucional, a criação do Estatuto do Idoso. Agora nós precisamos dar cumprimento a esta lei, abrangendo desde questões como o tratamento aos aposentados. Me dói o coração ver aposentados em filas de bancos no interior do Maranhão, sem cuidado, sem atenção, até, claro, as questões referentes à saúde. Para isso nós precisamos investir numa atenção básica bem feita, porque os idosos precisam muito disso, do acompanhamento dos agentes comunitários de saúde, a presença das equipes de saúde da família funcionando de verdade, a existência de centros de especialidade dedicados à geriatria, para que haja um encaminhamento por parte da atenção básica e, quando for necessário, uma rede hospitalar eficiente, competente, disponível. Aqui eu destaco a importância do programa dos hospitais regionais, para que todas as regiões do estado sejam atendidas por hospitais. Recentemente, uma idosa faleceu no trágico acidente de avião quando saía de Balsas buscando tratamento em Teresina. Sinal que está faltando saúde no Maranhão. O nosso compromisso é virar a página e garantir investimentos nesse setor também.
Muito obrigado, candidato. Agora nós vamos para a segunda pergunta de eleitor. A pergunta de número 4, da Nadine Brandão, também de São Luís. É uma pergunta sobre segurança em presídios. E agora a gente vai ver o candidato que vai responder a essa pergunta. É o candidato Lobão Filho, do PMDB. Vamos ouvir primeiro a pergunta. Senhor candidato, caso você seja eleito, quais os seus planos e projetos para o sistema carcerário do Maranhão? Porque já houve superlotação, rebeliões e até agora nada foi resolvido. Eu gostaria de saber qual era o seu projeto. Candidato, o senhor tem 2 minutos. Natália, antes de mais nada, agradeço a você a sua pergunta. É uma alegria hoje estar aqui na TV Difusora, num exemplo de democracia, dando oportunidade ao povo para que possa escolher realmente seus candidatos. Aqueles que podem, têm capacidade de trazer as mudanças e aquilo que precisa ser feito no nosso Estado. É preciso a gente saber definir muito bem, distinguir muito bem os candidatos, aqueles que pregam mudanças e que nunca mudaram nada e quando mudaram, mudaram para pior, e aqueles que efetivamente trazem uma renovação na política. Momentos como esse são momentos importantes para ajudar você a se decidir quem é o melhor para o futuro do Estado do Maranhão. Minha amiga, o problema de segurança do Maranhão é um problema muito sério. Tenho colocado a segurança no mesmo nível de problemas como saúde, como educação, como infraestrutura. O Estado já tem políticas de segurança que estão em implantação, como as unidades de polícia, a exemplo do Rio de Janeiro, de polícia pacificadora, as nossas polícias comunitárias. Nós temos aí projetos de construção de diversos presídios, exatamente para diminuir a superlotação do presídio de Pedrinhas. No meu governo, nós vamos tirar esses presídios dos grandes centros urbanos. Vamos criar os presídios agrícolas para que os nossos presos possam trabalhar, possam trazer, inclusive, a si um direito humano básico, o direito ao trabalho. E não que esses presídios sirvam de depositários humanos, trazendo ainda mais violência. Mas mais do que isso, vamos combater a violência na sua origem, nas ruas, com um programa de tolerância zero, para que nós possamos ter realmente uma resposta no combate à violência no nosso Estado. Muito obrigado, candidato. E agora nós temos a pergunta para o candidato Pedrosa, que foi o último que não respondeu nenhuma ainda. Vamos lá, o candidato Pedrosa. A pergunta de número 14, da irmã Isis, de Bacabal. É uma pergunta sobre saúde. Vamos ver a pergunta dela. A minha maior preocupação com o Maranhão é com a saúde. A gente vê que as pessoas vão até os hospitais, os centros de saúde não encontram médico, remédio. Vai ter uma solução? Candidato Pedrosa, o senhor tem 2 minutos. Obrigado. Antes de tudo, agradecer pela iniciativa da difusora, cumprimentar os demais candidatos que estão aqui, lamentar a ausência do candidato do PSTU e do candidato do PCB. Eu acho que seria muito mais rico esse debate se nós tivéssemos a presença de todos os candidatos para poderem dialogar com a sociedade e juntamente conosco também. Eu queria responder à irmã Isis que o problema da saúde no Maranhão diz respeito principalmente ao pacto societário que envolve as possibilidades de construção de um sistema único de saúde forte. Se nós não tivermos esse pacto societário, toda essa legislação que é muito bonita e muito bem conformada dentro do nosso ordenamento jurídico, ela fica impossibilitada de ser aplicada na prática. Nós temos uma dificuldade no Maranhão de transparência nas políticas públicas e a saúde não é diferente. Nós temos uma concentração de poder político e de informação sobre o gestor, um movimento de terceirização e de precarização, abandonando a perspectiva do concurso público há mais de 20 anos, e um desmantelamento do atendimento da rede hospitalar e da atenção básica. A construção de hospitais sem qualquer sustentabilidade nos interiores do Estado, isso causando uma preocupação muito grande quanto aos destinos dessa saúde e como a população vai poder interferir nos espaços deliberativos dos conselhos que foram totalmente desmantelados. A nossa proposta é reerguer essa política pública a um patamar de controle social importante, conforme reza a Constituição Federal, conforme reza a legislação do Sistema Único de Saúde, e fazer com que, a partir da participação da sociedade, esse sistema seja todo reestruturado, descentralizando, construindo hospitais regionais, mas também fortalecendo essa articulação a partir das diferentes responsabilidades
das unidades federadas a partir da afirmação do Sistema Único de Saúde. Ok, candidato, obrigado. E nós vamos agora começar as perguntas de candidato para candidato. Vamos então fazer o primeiro sorteio aqui. O primeiro candidato a perguntar será o candidato Lobão Filho, do PMDB. O candidato Lobão Filho vai fazer a primeira pergunta para o candidato Flávio Dino, do PCdoB. Eu sorteio 1 minuto para a sua pergunta. Flávio, no último debate que nós tivemos, eu levantei uma questão para um outro candidato e o senhor respondeu logo depois a pergunta. Eu vou dar a oportunidade do senhor responder direto agora, nessa oportunidade que nós temos de falar diretamente. Ficou algumas dúvidas em relação à sua resposta. Eu perguntei o que havia de comum entre o tabuleiro de São Bernardo, a barragem do Flores e a barragem sobre o rio Pericumã. E esta é uma pergunta muito interessante, porque ela fala exatamente da questão da produção do estado do Maranhão, do que eu imagino que seja a agricultura, do que eu imagino que seja a eficiência, a produtividade em relação à nossa agricultura familiar, em relação a um grande instrumento de geração de empregos e oportunidades para o nosso povo. E eu gostaria que o senhor respondesse, então, o que tem em comum essas três? É óbvio que o senhor já lembra da resposta anterior, e eu acho que isso vai, inclusive, lhe facilitar na sua resposta. Candidato? Bem, o que há em comum em relação a esses 3 projetos e mais o Salangô é que foram promessas que não se cumpriram de governos passados, governos que tiveram inclusive o seu apoio, alguns até a sua participação, do seu grupo político aqui no estado e no plano nacional. E todos esses projetos de irrigação infelizmente fracassaram porque roubaram o dinheiro. Roubaram o dinheiro, desviaram o dinheiro público, licitações fraudulentas. Há inúmeras decisões da Justiça Federal, do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União, mostrando que em governos passados esses projetos foram sabotados por interesses financeiros, exatamente desse mau costume que há no Maranhão, de que os projetos são anunciados, imediatamente meia dúzia de aproveitadores, os mesmos de sempre, inclusive, que estão no poder há 50 anos, se candidatam em licitações e acabam por não executar os projetos. Vamos olhar o exemplo da empresa Hi-Tech, por exemplo, que pertence à sua família. A empresa Hi-Tech ganhou um monte de estrada aí no Maranhão e não está executando. E as que executou, executa mal, como por exemplo a estrada para Centro Novo, que está toda esburacada. Eu convido o senhor a descer do helicóptero e passar pela estrada, e o senhor vai ver exatamente a situação dessas obras abandonadas. No caso desses perímetros irrigados, é um problema que vem de décadas. E é claro que há um esforço do governo federal para que eles voltem a funcionar, funcionem adequadamente. Eu acompanho esses esforços, inclusive visitei vários desses projetos e sempre sintonizado com os interesses dos produtores. E a novidade que nós temos a oferecer é que o governo do estado tem que ajudar. O governo do estado não pode ser omisso. O governo do estado tem que exatamente cobrar do governo federal para que haja a destinação de recursos necessários a que esses projetos possam cumprir o seu papel. Pois não, candidato? O candidato Flávio Dino aproveita a resposta que ele responde muito mal, porque não sabe nada do que está falando, falou muita besteira, e eu vou explicar aqui o porquê, e aproveita para me agredir, inclusive peço o direito de resposta por ele ter citado a empresa do meu irmão. Mas a resposta é a seguinte: o que tem em comum as 3, e você não sabe disso, é que as 3 são do governo federal, não tem nada a ver com o governo estadual, nada. Nunca houve repasse ao governo estadual. Sua mania de agredir de forma vazia, não cessa. As 3 são administradas pelo DENOX do governo federal, que é administrada por um membro do seu partido, do PCdoB, que fica em Teresina, e que não traz para o Maranhão os recursos para fazer a agricultura irrigada do estado do Maranhão. Investe lá no Piauí, é candidato a deputado estadual do Piauí, esquecendo o Maranhão. Seria responsabilidade do candidato Flávio Dino, pelo menos, trazer os recursos do DENOX para cá, para o Maranhão, e isso ele não fez. Sua tréplica? Não fiz porque eu não podia fazer, porque não dirijo o DENOX nem nenhum órgão referente a isso. Eu dirigi a Embratur, que é um órgão do governo federal, e dirigi com muita seriedade, com muita competência, porque eu quis